A paz do Senhor, meus caros professores, alunos. Este é o EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui juntos, né, já há algum tempo. A lição agora é a última do terceiro ciclo, lição de número 13. Esse que é o nosso podcast promovido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, que é presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva e que tem como diretor, né, responsável pelo DENEC, pastor Reinaldo Odilo. Esse projeto que o Senhor levantou no coração destes homens e chegou até você, professor, tem a nossa participação de muitos outros professores, tem alcançado todas as lições bíblicas e estamos aqui encerrando o terceiro ciclo. Eu, diácono Raniel Oliveira, nosso querido presbítero Antônio Félix e a nossa irmã Miriam. A paz do Senhor para vocês também. Pode ser o professor Raniel, pode ser a Miriam, mais uma vez estamos aqui. Paz do Senhor ao irmão Raniel, presbítero Otoniel, e a paz do Senhor a você que está conosco para a nossa última lição. E eu quero aproveitar e falar um pouco sobre os objetivos que nesta lição nós vamos estudar. É a 13ª lição, que tem como tema Vivendo em Santidade. E os objetivos, o primeiro objetivo é entender que a santificação é a separação das coisas deste mundo, mesmo estando nós neste mundo. O segundo objetivo é estimular a dedicação ao estudo da Bíblia para ter uma vida santificada sob a perspectiva das Sagradas Escrituras. E o terceiro objetivo é adequar a palavra de Deus àquilo que se fala e àquilo que se vive. E hoje, a dica que eu quero deixar para vocês é que você pode encontrar a mesma logo no link abaixo, na descrição abaixo, aqui onde nós estamos gravando, certo? Então, você pode ter acesso. Todas as lições você vai encontrar dicas dinâmicas que podem lhe trazer uma boa orientação. E você irá encontrar um norte para trabalhar uma lição diferenciada com os seus alunos. Amém. Graças a Deus, a senhora nos introduziu nesta lição de hoje, que tem como tema Vivendo em Santidade. Tem como texto bíblico básico, né, base, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 25. Nosso objetivo não é ministrar a aula, como todos bem sabem, mas trazer curiosidades, subsídios adicionais para que o senhor professor tenha uma aula melhor. Esse é o nosso objetivo. Portanto, a gente tem esse tema interessantíssimo que fala sobre santidade. O teu aluno, ele poderá vir de outras religiões ou até mesmo não ter muito conhecimento prévio e ele se orientar por aquilo que ele vê na televisão, por aquilo que ele vê nos filmes, por aquilo que ele aprendeu com os amigos. E o que é santidade? É importante essa conceituação, é importante a gente perceber que o conceito bíblico de santidade muitas vezes difere daquilo que é aprendido por aí afora, em outras igrejas, nos filmes, né? Quando eu falo santo, o que é que eu estou querendo dizer? Quando eu digo temos que ter santidade, o que é que eu estou querendo dizer? Então, é muito importante, como bem disse a nossa irmã Miriam, a gente ter em mente os objetivos da lição. O primeiro deles é a santificação como separação. Não é? É o primeiro grande objetivo. E aí, a seguir, a gente fala dos outros dois objetivos. Mas, iniciando por este objetivo, né, a primeira parte da lição, a santificação, no conceito bíblico, ele fala de separação. E aí ela traz, a própria lição traz vários exemplos de homens que foram separados para o serviço no tabernáculo, homens que eram nazireus,
a família de Arão, os levitas, são vários exemplos que trazem para nós o conceito de separação. Objetos que também eram santificados no culto ao Senhor e que, portanto, trazem esse conceito de segregação, separação, uso específico. Então, essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira parte da lição é importante nós termos os conceitos sendo bem trabalhados, não é, presbítero Otoniel? Muito bem, professor Raniel. Como você bem disse, os conceitos são interessantes para frisarmos o significado e a ideia que o autor das Escrituras, o autor bíblico, ele tinha em sua mente. Como nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos, e o tema é um tema bíblico, então devemos entender os significados do que seria ser santo, a santidade propriamente dita e a própria santificação. São três situações distintas, apesar de que as três situações se complementam entre si, mas nós temos aqui um material que nós vamos até disponibilizar, que são alguns conceitos que extraímos do Dicionário Internacional de Teologia, bem como do próprio famoso dicionário de Strong. Inclusive este dicionário de Strong, ela está aqui na Bíblia, palavra-chave, certo? Que os irmãos verem, ele contém aqui. E existe também um aplicativo de fácil acesso, é chamado de BibleHub. É em inglês, mas lá você vai ter tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento e todas as palavras, toda a Bíblia, palavra por palavra, justamente baseado no próprio dicionário de Strong. Presbítero Otoniel? Então, sim. O senhor vai colocar, a gente vai disponibilizar, mas é Bíblia, o Hub é como se fosse um compêndio de... Isso. É um aplicativo, né? Hub, isso. A gente indica o site, certo? Perfeito, É um aplicativo que, na verdade, você acessa... Se escreve Bible, H-U-B, isso. Perfeito, prossiga, meu querido. E lá não só tem texto original, né, grego e hebraico, como também você vai encontrar estudos, definições e estudos bíblicos de grandes homens de Deus. É importante porque é um auxílio muito grande na própria internet, baixa a internet, mas também se quiser baixar o aplicativo, você baixa e vai ter no seu celular, ok? E como nós estávamos dizendo, a lição de hoje ela está tratando sobre justamente o que é viver em santidade, mas para entender o que é viver em santidade, primeiro devemos entender o significado que é ser santo na Bíblia, né? Santo. E como eu falei no início aqui, o Dicionário Internacional de Teologia lá do Antigo Testamento, ele é escrito por Lady Harris e Gleason Harker, mais ou menos assim, irmão. E também por Bruce Walcott. Então veja, eles dizem que o termo santidade, aqui nós temos tanto o vocábulo no hebraico para ser santo, que aí nós temos o verbo, né? É importante observar isso, como o próprio substantivo. E no hebraico é importante nós frisarmos, porque nós estamos falando de Bíblia. E para um novo convertido não deixa de ser também importante, uma vez que o novo convertido vai estar tendo os primeiros passos com o que é ser santo e tirar aquela ideia de ser santo como alguém que é santificado pela Igreja Católica Apostólica Romana por outra instituição, como sendo alguém beatificado, alguma coisa desse tipo. Isso não tem nada a ver com ser santo. Ser santo é alguém ter identidade, uma identidade com Deus, ser separado por Ele. Mas esses termos, o termo em si, o hebraico, ele se pronunciaria mais ou menos assim, e é importante nós falarmos. Kadosh, Kadosh. Ou seja, esse é o verbo. Ele seria comumente traduzido como consagrado, purificado, ou purificação. E a origem desse verbo justamente vai trazer a ideia de sagrado e santo. Ou seja, você observa que a ideia dele de santidade aqui, a conotação, é naquilo que vai pertencer à própria esfera do que é sagrado. Ela vai englobar justamente aquilo que é dedicado.
dedicado. No caso, E consagrado é o que é justo e vive de acordo com a vontade de Deus. E o exato. purificado é o que não tem manchas. Não é isso? Uhum. E como é que ele vai ser consagrado e vai ser purificado? Quando ele está em Deus. Lembra do que Jesus, Deus, no Antigo Testamento, ele disse ao povo de Israel, ele disse, olha, vocês devem ser santo, porque eu também sou santo. Ele é um verbo lá no hebraico chamado de denominativo. Por quê? Porque o sentido dele, ele vai ser de cortar e separar. Separar. Vai ser cortado mesmo. O sentido é esse, sentido original. Se é separado e se é cortado, é daí que vem a ideia de você ser santo a ponto de estar separado de quê? Das argúrias do pecado, deste mundo em si. E para que isso aconteça, você tem que estar em quem? No Senhor Jesus. Então, esse é o sentido no o termo hebraico em si. E alguns estudiosos, ele traz a ideia justamente de ser puro, estar e também ser consagrado, como já falamos, e dedicado também ao Senhor. E quando a gente vai lá para o termo no Novo Testamento, nós sabemos que é o idioma grego, né, que predomina. O termo santo também ele tem a ideia de consagração e purificação. Não tem como fugir disso. Hagiasmos ou hagio. Hagio é santo. Então, quando eu falo de consagrado ou consagração, purificação, eu pronunciaria mais ou menos dessa forma, que seria já o adjetivo da palavra, né? O hagio, propriamente dito, é diferente, outro, ser puro, a semelhança da natureza do Senhor. Isso diz o dicionário de Strong. Ele diz que o significado fundamental, que é o núcleo da palavra hagios, que é diferente, propriamente dito. Diferente, propriamente dito. Então, quando você é santo, você é diferente. Então, se você observa que quando nós vamos e adentramos no significado, no conceito em si, as coisas elas ficam mais claras e a abrangência é maior. Porque, como a lição diz, vivendo em santidade, é viver debaixo da vontade de Deus, porque ele tem padrões para nós. Esses padrões é que nos fazem ser santo, porque fomos separados, somos diferentes, nós estamos envolvidos na sua própria natureza, aqui nós estamos cortados, propriamente dito, deste mundo. Então, de certa forma, a raiz da palavra traz essa ideia. A sugestão é tênue, como o próprio dicionário diz, mas ela traz a ideia de você estar cortado. Cortado, aí entra a questão da consagração, de estar consagrado. Porque não é só as pessoas que seriam separadas. Aqui estamos tratando de pessoas. Viver em santidade é viver na vontade de Deus, viver separado do que seria errado. Mas quando tratamos da santidade de forma geral, objetos seriam consagrados, objetos seriam santificados. Porque tudo que envolve a vontade de Deus, tudo que envolve o plano divino, aquilo se torna santo, se torna sagrado. E se torna sagrado, ele tem um significado importante para o Senhor. Se vocês estiverdes em mim, Jesus falou, né? E minhas palavras estiverdes em vós, aí ele diz, vocês pedirão tudo e vai ser feito por quê? Porque você está nele. Jesus, quando fala da questão da santidade, ele traz essa ideia também de relacionamento com ele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Então, de forma conceitual, em princípio, nós trazemos justamente essa ideia. E o texto bíblico em classe de 1 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo 22 vai dizer justamente isso. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal, não fingido, ele diz. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, note que aqui nós temos a ideia justamente de ação e de alguém que está separado para o convívio e para consagrado também a Deus. Presbítero Otoniel, o senhor falou com muitíssima propriedade e a gente tem um foco aqui de falar de santidade para as pessoas. Mas é importante, né, isso que o senhor falou, a respeito também dos objetos, para que haja um conceito amplo e as pessoas entendam na sala de aula do que é que estamos falando. Mas, por exemplo, né, eu posso ter alguém consagrado ou algo
consagrado, né? Um objeto. Por exemplo, eu sei que tem pessoas que têm problemas alérgicos. Então, vou tomar um exemplo simples aqui do dia a dia. Alergia severa. E tem pessoas que separam utensílios para nunca colocar naquele recipiente alguma coisa que vai causar uma alergia na pessoa. Então, aquele recipiente, ele é separado exclusivamente para aquela pessoa, para aquele uso, para que não haja o que os nutricionistas chamam de contaminação cruzada. É quando você coloca naquele recipiente um conteúdo, um líquido ou uma substância que cause um choque anafilático ou uma consequência grave por alergia na pessoa. Então, o conceito, para você falar isso para o teu aluno, ele vai se identificar e dizer, agora eu entendi. Então, aquele objeto, ele não pode ser utilizado para nenhuma outra aplicação, para não causar um dano para alguém. Então, viver em santidade é como este objeto. Ele não pode ser contaminado por outro conteúdo. E trazendo para a aplicação pessoal, quando eu ou você somos consagrados ao Senhor, não pode haver contaminação com malignidade, com maldade, com a ação do mal para sujar aquilo que está puro, aquilo que está limpo e separado para uma determinada aplicação. Então, esta é a vida do crente. Uma vez que ele está em Cristo, né, ele se tornou alguém completamente separado, dissociado do mundo para viver em santidade, em separação total. Diga, irmã Miriam. Então, isso nós podemos concluir, assim, o pensamento, eu entendo que nós devemos ser separados, consagrados, purificados e santificados, porque nós devemos seguir esses 3 passos para completar nossa santificação. Não é isso? Sim. Eu não posso dizer que eu sou santo se eu não sou separado. Perfeitamente. E no Devo final ser separado, porque o Senhor, ele habita em mim. E como se dá isso, né? E como se dá isso? Se dá a partir do novo nascimento, né? Daquilo que é pecaminoso. Não é isso? Perfeitamente. Consagrado, eu preciso ser justificado. É a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo. É isso? Eu sou consagrada porque eu vou fazer a vontade de Deus. Então, eu passo pelo processo de justificação. E purificado é quando você diz, olha, eu preciso ser uma pessoa sem manchas. Preciso ser purificado. Aí lá na frente, você vai entender melhor. Sem a santificação, o homem E não aí verá a Deus. a gente fala sobre isso e a gente tem a ideia da contaminação, né? A purificação é alguém que não foi contaminado, alguém que foi lavado e não mais contaminado, né? E aí, no finalzinho da primeira parte da lição, é citado, inclusive, Romanos capítulo 12, né? Que fala, versículo 2, a gente fala dessa metanoia, dessa mudança de pensamento, dessa transformação da nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, a mente do cristão salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ela passa a pensar diferente, ela sofre uma transformação e aquilo que eu pensava, eu não penso mais, aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Eu passo a viver em novidade de vida, né? Versículo 14, 1 Pedro 1, que está aí na leitura, fala, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Isso fala de um passado que foi deixado para trás e fala de uma novidade de vida, né?
Então, essa é a primeira parte da lição, a importância de se entender a santidade, a santificação, né? E esse aprofundamento do conhecimento de Deus, iniciado com o novo nascimento, com a conversão, né? E aperfeiçoado ao longo do tempo pela ação do Espírito de Deus. E aí onde algumas pessoas se enganam, além do conceito, né, que a gente não pode misturar com canonização, com esses processos que são defendidos e apregoados pela Igreja Católica e outras igrejas. Além disso, o processo de santificação, processo de renovação da mente, né, ele passa por todos esses passos para que a gente tenha, agora sim, conceituado, entendido o que é santidade, santificação, a gente possa agora prosseguir para a segunda parte da lição, que é esse viver em santidade, né? Isso é um estilo de vida, isso não é um momento, isso não é o culto apenas. Eu estou lá no culto, estou cantando, estou louvando a Deus, eu não vou proferir palavras impróprias, inadequadas. Saindo da igreja, eu vou ter que manter esse padrão? Sim, porque o cristão, ele vive assim. Ele não cultua apenas, mas ele vive assim. Então, a santidade se torna, sim, um estilo de vida, não é? E o texto aqui também é citado, 1 Coríntios 5, 10 e 11, né? Não se associe com aqueles, né? Avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Isso fala da velha natureza, dos costumes que foram deixados, né? Eu absolvo uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, não é, presbítero Antoniel? Isso. E não está associado aí, não é você estar distante a ponto de não ter comunicação, conversa com uma pessoa dessa. Mas não se associar no sentido, que tem que ficar bem claro, não se associar no sentido de participar de seus atos. Porque bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, é não participar dos seus atos, certo? Porque uma vez que você foi moldado pelo Espírito Santo, como a própria lição trata também, uma vez que você foi moldado, você tem agora uma vida de forma totalmente diversa. É onde entra a chamada conversão. Lembra de Marcos capítulo 8, versículo de número 34? Jesus diz assim, que se nós quisermos seguirmos a ele, temos aí que entender a forma de seguir, certo? E o que tem a ver com a santificação ou a santidade? Porque você só pode seguir ao Senhor se você estiver em santificação, em santidade. E o que é estar, mais uma vez, o que é estar em santidade? É estar vinculado à pessoa de Jesus, é estar ligado a Ele pelo novo nascimento. Porque Efésios, capítulo 1, e versículo de número 13, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja lá aos Efésios. Note que no versículo 1, ele já chama a igreja de santos, certo? Ou seja, olha o conceito que Paulo está dando Como em para os várias outras Efésios. passagens, né, presbítero Isso, Antoniel? Os crentes são chamados de de santos, né? Aos santos. santos da igreja, tal, Isso. assim. E isso é um termo justamente para identificar a separação desses crentes que foram unidos a Cristo. E o versículo 13, ele diz que nós estamos em Jesus. E literalmente diz assim, em quem vós estáis. Mas para estar nele, ele primeiro diz, primeiro, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, 2. 3, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, uma vez que eu sou selado, marcado, eu sou separado. Eu sou É, santo. a questão de separado é aí, presbítero Otoniel, onde existem muitos equívocos. Por isso, você, professor, é importante que você fale com bastante tranquilidade, logo no início, retire todas as dúvidas do seu aluno, logo no início da aula. Fale sobre realmente o que é ser separado para Deus, porque muitas pessoas acham que ser separado
é você aceitar Jesus Cristo e viver num nicho, num local somente seu e se separar das outras pessoas. Muitas vezes deixar o trabalho, muitas vezes deixar a faculdade e relacionar-se com as pessoas da sociedade. Então, é preciso, como eu já falei, ter muito cuidado quando você for esclarecer essa situação para os seus alunos. Ah, irmã Miriam, isso aí a senhora falou, me fez lembrar da oração que Jesus Cristo fez pouco antes da sua prisão. Ele dizia o seguinte: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O próprio Jesus Cristo, sendo específico na necessidade do crente estar inserido na sociedade, mas como aquela garça, né, que coloca os pés na lama, ela não suja as suas penas. Está inserido no lamaçal, mas não se contamina. E daí, essa interação social do cristão, ela é no sentido de estar inserido na sociedade, ser participante, ser cidadão, Mas não né? compartilhar. Mas não compartilhar dos costumes, dos não maus compartilhar dos pensamentos. costumes, mas eu preciso viver na sociedade, me relacionar com as pessoas, com o meu trabalho, mas não é permitido porque você é separado do compartilhamento, você não pode se compartilhar. Por exemplo, eu estou num ambiente de trabalho, olha só, quando nós somos separados e as pessoas reconhecem, eles têm todo o respeito com os crentes, porque Jesus Cristo, ele reflete em nós, em nosso ser. Estão lá falando da bagunça do domingo, quando você chega, o que é que eles dizem? Vamos mudar de assunto, porque lá vem o irmão, e o irmão não gosta dessas coisas. O irmão está lá, faz a diferença, leva as pessoas a mudarem o que estavam fazendo. Por quê? Porque ele é essa influência positiva. Como é que eu vou influenciar positivamente se eu estiver recluso dentro da minha casa ou dentro da igreja? Aí eu cito Provérbios capítulo 18, versículo 1, que diz: busca seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E aqui não está falando de santidade, está falando de separar no sentido de estar longe da sociedade, né? Dessa vida gregária que a gente tem, porque fomos criados pessoas, né, que convivem umas com as outras. Não dá para se separar nesse sentido. A santificação, como nós já foi falado aqui, é um processo e é uma condição interna. É eu quem preciso querer. A justificação é diferente da justificação, que é uma posição legal. Não é isso? A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador, você é justificado. Mas é uma condição interna, porque você tem que querer a santificação. E é até interessante você poder usar um quadro branco, com essas diferenças também, para que o seu aluno possa entender. Por exemplo, a justificação, assim que você aceita Jesus Cristo, que é diferente da santificação. Eu fiz até um rabisco aqui para mim trabalhar com os meus alunos, e é o que? A posição legal, assim que você aceita Jesus Cristo, e a condição interna, a santificação. A justificação acontece de uma vez por todas, mas a santificação, ela continua por toda vida. Você tem que procurar todos os dias a santidade. Olha, ela é uma obra de Deus, mas a justificação é uma obra de Deus, mas a santificação somos nós que cooperamos. Irmã Miriam, aquele bandido na cruz que estava ao lado de Jesus quando houve a crucificação, um creu e outro não creu. Aquele bandido que creu, ele foi automaticamente justificado. Jesus Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas não houve tempo de ter um processo de santificação. Então, aquele homem foi salvo, mas ele estava pregado na cruz. Meu Deus do céu, como é que ele poderia sair dali, né, presbítero Otoniel, frequentar um discipulado, né, aprender a ter boas maneiras, boas palavras? Ele foi salvo, sim, mas pela condição em que ele estava, ele não teve a oportunidade de passar pelo processo de
santificação. Essa Outra distinção que coisa, tem que se fazer, né? Porque justificação é um ato pelo qual o Senhor deixa de imputar a nós uma dívida, né, que tínhamos com ele. Me tornei justo pelos méritos de Cristo. Uma é vez uma que eu me obra de tornei Deus, né? uma vez que eu me tornei justo pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, eu criei nele, como eu li Efésios 1:13, depois que eu ouvi a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo entrou em mim, eu me tornei santo, porque agora eu estou fazendo parte do corpo do Senhor. Ou seja, eu fui separado e consagrado para louvor do seu nome. Ou seja, me tornei santo. Agora, enquanto estou na vida, eu tenho um processo, como vocês falaram, de santificação. Ou seja, é algo que vai acontecendo dia a dia. Por isso que... Presbítero Otoniel e irmã Miriam, a gente tem, já deixamos claro, acredito eu, né, do processo de justificação e santificação, porém, como segundo objetivo da lição, para a gente não esquecer, a gente tem que estimular, está escrito aí, a dedicação ao estudo da Bíblia. Para quê? Como é que eu entendo o processo de santificação? Conhecendo a palavra de Deus, que é o nosso livro de fé, nossa regra de fé e prática. Então, essa segunda parte, né, a segunda parte da lição, ela fala sobre como se dá o processo de santificação. Diga, irmã Miriam. A partir do momento que eu conheço as Escrituras, eu vou mudar o meu modo de pensar. Vou ser santo no pensar, vou ser santo no agir, santo no falar. Aqui também fala sobre a questão de vestimentas, porque tem tantas pessoas que dizem como é que o presbítero Otoniel, um comedor de farinha e feijão, não é isso? Vai morar no céu. Mas tem outras pessoas que dizem, olha, roupas não leva ninguém para o céu. Realmente as vestimentas não levam ninguém ao céu. Eu digo que é um assunto um pouco complicado de se falar sobre essa questão do processo de santificação por causa desses equívocos, mas ela reflete o que nós somos. Respeito, pessoas de respeito, pessoas separadas, não é Irmã verdade? Miriam, se a roupa não leva para o céu, mas a roupa é um reflexo daquele cristão que foi santificado. E aí, se não fosse assim, Paulo não teria escrito a Timóteo, né? Capítulo 2 e alguns versículos, ele fala que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia. Ora, se eu não conheço a palavra, eu vou usar argumentos fracos do tipo, Deus só está de olho no meu coração. Isso é um argumento fraco, não é? Porque o cristão até porque não autêntico tem que canto está, nenhum né? que Deus está de olho no coração de ninguém. As Ele escrituras não... quer nosso corpo, alma Alma. e espírito sejam encontrados irrepreensíveis, Por Mas por isso, que né? é que ele por isso primeiro vem o corpo? O que a Senhor, parte ele externa, não. né? Isso mesmo. É o que vai refletir Cristo Isso. na minha vida e na sua vida. E o Senhor não quer habitar em um templo imundo, não é verdade? Por isso Isso é que... primeiro Tessalonicenses 5:23, né? Que o e por próprio isso, Deus de irmão, paz os santifique inteiramente, sim, que todo o espírito, In- alma e corpo, né, sejam preservados e Inteiramente. irrepreensíveis. por isso Não que é a metade. Por isso que é importante a questão da definição logo no início, como nós fizemos os conceitos aqui, porque o termo aí, esse termo, como nós falamos no início, de ser santo, esse verbo, ele ser santo, ele faz a distinção, na verdade. O termo no hebraico, ele faz a distinção do que é profano, entendeu? Ou do que é comum. Ou seja, aquilo que não serviria para Deus, entende? Ou seja, o termo santo no hebraico, ele faz a distinção do que seria profano ou comum. Trazendo para a nossa vida hoje, Jesus, em 8:34 de Marcos, diz, quem quiser vir após mim, por que ele diz negue-se a si mesmo? Negue-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por que Jesus faz essa referência? Porque estamos falando, como a nossa lição aqui está falando, a nossa forma de pensar no 2.2, a nossa mente é um grande campo de batalha entre o bem e o mal, ou seja,
Se a nossa mente é um campo de batalha entre o bem e o mal, é porque nós, como estudamos em lições anteriores, temos uma natureza caída, tendenciosa para o erro, sempre buscando o que está errado. E a regeneração, a purificação do Senhor em nossa vida faz com que haja esse processo de santificação gradativamente. E uma vez que ele entrou em mim, os meus atos serão diferentes. Por isso que eu vou negar a minha própria imaginação que seria aparentemente bom para mim. Eu vou negar aquilo que seria bom, mas diante das Escrituras seria um erro. Uma vez que nós somos corpo de Cristo, e Jesus diz assim, vinde, Marcos capítulo 8, versículo 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós vamos entender o que o autor da lição está tratando no 2.2, que é viver na forma de pensar. Nós temos que ter essa questão da santidade também a forma de pensar, porque uma vez que eu tenho atitudes que negasse a si mesmo e tomar a cruz, são atitudes contrárias àquilo que eu próprio desejaria, porque como estudamos em lições anteriores, a nossa natureza, ela era caída, a nossa natureza é tendenciosa para o erro, e se ela é tendenciosa para o erro, isso significa dizer que estamos sempre tendentes a pecar. E tudo isso começa onde? No coração. Jesus vai dizer que os pensamentos maus, os adultérios, as maldades saem do coração do homem. Cristo falou isso. Ou seja, então, como na forma de pensar, eu começo a agir de uma forma negando a mim mesmo, negando as minhas próprias vontades. Nós somos... eu vi um hino, certa vez, que diz assim, livra-me de mim mesmo. Eu achei bonita essa expressão, porque nós, muitas vezes, guerreamos, ou a maioria das vezes, guerreamos contra nós mesmos, porque a minha carne deseja aquilo que se opõe a Deus. E aí, em Romanos 12, fala que eu apresento o meu corpo como eu mesmo o sacrifício vivo a Deus. Né? Eu vou negar as minhas paixões, aquilo que eu tenho interesse natural, e Romanos 8 fala que a natureza, tanto do homem como da criação, foi prejudicada pelo pecado, então eu não posso confiar nos meus desejos. Eu tenho que submetê-los à palavra de Deus, e o que a palavra de Deus tem para mim é que é o melhor. Eu não confio em mim mesmo, né? Nos cultos de doutrina, eu ainda criança, o meu pastor sempre falava, olha, dentro de você há 2 leões e você precisa alimentar um dos dois. Qual dos dois você quer alimentar? E eu não entendia, não compreendia como é. Eu ficava imaginando 2 leões brigando e eu ia dar alimento para um dos dois. E depois, com a questão, com o processo da santificação, eu fui entender por que ele dizia que dentro de você existe realmente 2 leões, é um campo de batalha. É aquele que quer ter aquela natureza adâmica que puxa você para o pecado, e se você alimentar, ele vai se soltar e você vai se distanciar de Deus. Você já não vai ser mais aquela pessoa separada, mas o outro leão que também também vai batalhar contra o mundo, é o que nós precisamos alimentar. Uhum. Como eu Além tinha disso, dito, irmã Miriam, viu, presbítero Otânia, sim, além disso, do sim. item 2.2, a gente tem o item 2.3, que fala do nosso opositor, do inimigo das nossas almas, porque além da guerra dos 2 leões, nós temos um inimigo que ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, que aí é o inimigo das nossas almas, que o que é que ele faz? Ele não vai agir por você, ele não vai fazer você pecar, desde que você não alimente o leão errado. E nós também não devemos pensar que ser tentado é um pecado. Não é Sim. isso? Foi até Porque objeto de uma se outra o aula, né? inimigo... De uma outra Isso. lição. Isso mesmo. Não é pecado ser tentado. Não é porque você não vai deixar de ser santo se você está sendo tentado. Como já foi falado, pecado é você ceder à tentação. Tem um hino Do da nossa inimigo harpa das que diz, nossas né? almas. Tentado, não cedas. Isso. O problema é Ceder é ceder, né? pecar. Ceder é pecar, É. não é? Melhor e mais nobre será triunfar, né? Triunfar. Pelo Espírito de Deus, é muito importante deixar claro que tudo que está sendo falado aqui nessa lição, caro professor, depende do conhecimento da palavra
e da ação do Espírito de Deus. Ora, se eu não alimentar a minha alma com a oração, com a leitura da palavra, com a consagração através do jejum, através do teu culto pessoal na sua casa, na igreja, você estará alimentando o outro leão com as concupiscências da carne. E a carne se inclina para tudo que é mal e tudo que se opõe a Deus. Então, a segunda parte da lição, ela frisa a importância do conhecimento bíblico, do estudo da palavra, da participação na escola bíblica dominical, né? Do incentivo do professor, do pastor em acompanhar, em ajudar, em esforçar. E aí vem o sentido da palavra exortar, né? Que é animar, puxar, venha comigo, vamos juntos, né? Não fique sozinho, não, né? Porque isso nos levará a um caminho perigoso, o caminho do isolamento, o caminho do afastamento, do esfriamento espiritual. Tudo isso a gente precisa ter consciência, né? E caminhando para a terceira e última parte da lição, nós temos aqui o terceiro objetivo, que é a santidade diária, né? No trato com os irmãos, né? Na leitura da palavra de Deus e no seu cumprimento. Também lei não faz, aí não adianta, né? Na leitura e no cumprimento da palavra de Deus, e o cuidado com aquilo que a irmã Miriam falou pouco tempo atrás, com as vestimentas, com o palavreado, com as companhias, e isso é o nosso dia a dia, na prática mesmo, né? Porque a gente vai ao culto 1, 2, 3 vezes na semana, e o resto do tempo, como é que nós estamos nos portando, com quem nós estamos nos acompanhando, com que tipo de vocabulário nós estamos nos expressando, não é, caros professores? E a terceira parte da lição fala disso, desse viver diário, dessa santidade do dia a dia. Tem até um amigo meu, professor também, que escreveu um livro, né, chamado O Deus Cotidiano. Achei tão bonito esse título, um livro que ele escreveu, e fala dessa prática cristã do dia a dia, da oração, da leitura da palavra, né? E parece ser uma coisa tão elementar, mas é isso mesmo, a vida cristã é essa prática diária, do estudar a palavra de Deus, do colocar em prática a palavra de Deus, né? E se as companhias que me fazem mal me levam a pecar, aos poucos ou até de vez eu vou deixando elas, né? Vou mudando as pessoas com quem eu vou conviver, não é, presbítero Antônio? Justamente, porque esse tópico, irmãos, ele trata desse convívio. Ele traz até a ideia de Saul, né? O momento de Saul, o porquê Deus ter rejeitado o rei Saul, devido o convívio com os irmãos fez com que ele se afastasse da presença de Deus. Foi o oposto. Mas não por causa dos irmãos em si, mas porque ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus, né? Através do profeta Samuel, ele trata especificamente disso. E esse falar tem que você fala aí, o cuidado no falar, a gente tem que entender muito bem e não fugir à nossa memória. E inclusive, eu queria que o irmão lesse aí, sempre nossos textos, né? Mateus capítulo 12. Abra aí, por favor, a Bíblia. É importante nós lermos esse texto. Mateus capítulo 12, o versículo. Achou? 12? Olha, você vai ler o versículo 30 e 30, 33 em diante. 33 é melhor. Era só o 34, 33 mas em o diante. 33 a gente... Certo. O Mateus 6:33. Ou Não, dizeis, 12, sim, capítulo Mateus 12. 12, Isso. versículo 33 em diante, né? Pois bem, o 33 de Mateus 12 diz: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, palavra dura, né? Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus, né? Aí fala da essência. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E aí as pessoas falam, né? As pessoas falam do ditado popular, né? A boca fala do que o Fala que o coração está coração está cheio. cheio. Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Quer que Tudo eu falando do continue? coração, né? Continua Sim. 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque
por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Olha que perigo, o palavreado, hein? Eu acho que este tópico sintetiza todo esse texto, porque o que se fala, o que se propaga é aquilo que está dentro de nós, não tem como. Você geralmente fala daquilo que você deseja, daquilo que você gosta, é assim? E Jesus, é claro, quando diz que, nesse caso aí, cada um prestará conta a Deus do que foi dito, das palavras ociosas. Então temos que ter esse cuidado, e quem vive em santidade, ele não fala palavras como dizemos, de baixo calão, palavras obscenas, não. Ele vai Palavras falar odiosas, né? odiosas, em hipótese Palavras que nenhuma. diminuem as pessoas, né? Isso, Que porque não faz ofendem. parte do caráter de Deus. Não faz parte. Perfeitamente. E as vestimentas, hein, irmã Miriam? As vestimentas foi o que nós já citamos ainda há pouco, as vestimentas, e que nós falamos que através das vestimentas, eu não vou para o céu por causa das minhas vestimentas, e você também não vai, porque Deus só quer o coração, mas já falamos que as vestimentas, através das vestimentas, você reflete o que está em seu interior, e também a questão do respeito. Até porque, a partir do momento, presbítero Otoniel, que eu não posso ir para a igreja com um shortinho curto, não é verdade? Como é que eu vou refletir uma pessoa santa, separada? Não, eu vou estar compartilhando Agora das tudo isso coisas por do quê? mundo. Agora tudo isso por quê? Porque este tipo de vestimenta, ela vai trazer uma conotação não de cunho, vamos dizer assim, saudável, santo, separado, né? Santo no sentido de separado, consagrado a Deus. Este tipo de vestimenta, na nossa cultura principalmente, ela tem uma conotação mais leviana, sexual, não é assim? Logo, não deve fazer parte do cotidiano daquele que se diz santo. E também não significa dizer que vai também sair todo jeito, né? Achando que quer santo. Presbítero Otoniel, Sim, essa história da vestimenta, é só a gente lembrar como é que ela começou, né? Gênesis capítulo 3. Como é que começou? E sempre foi assim? Não. tem que cobrir, Quando, né? quando veio o Vestir. pecado, veio a vergonha. E aí a gente Começou usa até uma cobrindo, né? expressão, começou cobrindo. Então, Pois é. alguém até diz assim, eu vou cobrir as minhas vergonhas. A gente usa essa expressão Isso assim, né? justamente. Bem clássica. Mas o que está se Uhum. dizendo é o seguinte, o pecado nos desnudou em todos os sentidos. E a Isso. vestimenta, por causa do pecado, é para cobrir mesmo, né? E a gente não pode andar se expondo, principalmente o cristão, que Mas é exemplo, né? quando nós pecamos, nós realmente ficamos envergonhados. E, se fosse possível, nós colocaríamos algo para ninguém nem ver o nosso rosto, porque às vezes eu já vi pessoas usando essa expressão, se eu pudesse, eu tinha colocado a mão no rosto, ou até mesmo fecha os olhos, como se o outro não tivesse enxergando. É o quê? Porque quer se cobrir. Há várias passagens bíblicas, né, que falam sobre cobrir, sobre pessoas que se embriagaram, isso fala do procedimento, e foram desnudadas, né, mostrando suas vergonhas. Então, a palavra de Deus, ela fala desse traje honesto, dessa maneira de vestir, que não envergonhe nem você, nem nenhum membro da sua família, nem a sua igreja local. Então, a vestimenta é importante no processo de santificação? Sim, ela é importante, sim. É, Porque o cristão, ele é exemplar, não olha é? só, a partir do momento que eu não ando com uma vestimenta adequada, olha só o que diz aqui o nosso objetivo. Eu preciso adequar a palavra de Deus àquilo que se fala e àquilo que se vive. Eu estou vivendo de acordo com a palavra? Eu não estou vivendo de acordo com a palavra.
Então, eu não posso ter essa visão de que, para mim, servir a Deus, eu vou servir a Deus de qualquer forma, né? Irmã Miriam, o Porque problema é que os crentes estão tirando a crase, viu? Se a senhora eu, lê e tirar a crase, complica tudo no sentido do texto. Adequar a palavra, né? Tem uma crase. E os crentes, alguns, estão tirando a crase. Estão querendo adequar a palavra de adequar, Deus ao seu modo, não é? E não é adequar a isso. palavra de Deus. É. Não Então, o é que para está mim dizendo me aí, adequar à palavra, é para a é isso. palavra de Deus se adequar a mim. Não, Esse é o sentido, né? eu me moldo à palavra, né? Isso Muito mesmo. bem. Queridos, eu encerro aqui também, dessa forma, a minha participação e quero saudá-los com a paz do Senhor, desejando uma excelente aula. Dizer que para nós, mais uma vez, uma honra estar em mais um ciclo, né? Encerrando mais um ciclo. Se Deus quiser e nos permitir, estaremos juntos também no quarto ciclo, né? Com as aulas. E desejamos uma excelente aula. Contem conosco, né? Se inscreva no canal, compartilhe com seus outros amigos professores, seus alunos também, né? Que Deus abençoe vocês. Presbítero Otoniel, Irmã Miriam, deixo com vocês aí a saudação final. Eu quero somente agradecer a todos vocês, professores, que ficaram conosco durante todo este ciclo. Eu sei que para mim foi uma alegria e tenho certeza que para o diácono Raniel e o presbítero Otoniel também eles estão com o coração cheio de alegria. Eu estou afirmando, porque tenho certeza. Não é verdade? Então, nós sabemos que foi um trimestre difícil, porque realmente é um pouco difícil, nós sabemos como é aquela correria do dia a dia, mas nós fazemos a obra do Senhor com alegria e que o que eu desejo é que você continue com esta visão de reino, continue com esse desejo de colaborar, de trabalhar, de prestar o seu serviço ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar te abençoando grandemente. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua família, o seu ministério. Fique na paz do Senhor e até o próximo trimestre, o quarto ciclo. A paz do Senhor. A importância da aula de hoje, ela se dá devido à nossa vida ser uma vida realmente que deve estar pautada na santidade. Santidade como um processo daquele que teve encontro com o santo, e só ele é santo. Nós somos santificados. E como falamos aqui, importante é a definição, porque ela vai trazer a ideia e vai diferenciar o que seria o santo e o profano. Ou seja, uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos em santidade. E essa santidade, ela vai refletir na nossa fala, nas nossas, na nossa vida diária, nas nossas vestes, não será diferente também. Até porque a veste é uma peça de roupa que cobre o corpo, né? A veste, ela serve nada mais, nada menos para justamente proteger aquilo que temos de mais sagrado aqui, que é o nosso corpo, que também é chamado de templo do Espírito Santo. Então, a veste também propaga essa santidade, porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos devidamente protegidos, devidamente separados e estamos salvos. Essa é a diferença. A santidade como um processo, ela vai ser no dia a dia, vigiando sempre para não cairmos em tentação. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe os irmãos e até a próxima. Amém. A paz do Senhor a todos. Fiquem conosco e nos veremos em breve mais uma vez, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.